A família real. A nossa família real começou com a vinda de Dom João VI, em janeiro de 1808, vindo de Portugal com toda a corte, em torno de 3.000 pessoas, funcionários, escribas, os lordes, os duques, os condes, todo mundo acompanhando o rei. Dom João VI, sua esposa Dona Carlota Joaquina, e a mãe dele, Dona Maria I, que era uma mulher tida como louca. Foi a mesma que mandou enforcar Tiradentes. Então esse pessoal chegou aqui no Brasil, depois de uns 3 ou 4 meses, viajando pelo mar, na época das caravelas, aportaram em Salvador, todos maltrapilhos. A verdade é essa, tem que ser contada. Ficou em Salvador uma semana, foi feito muitas festas, porque na época a capital do Brasil era Salvador, essa mesma cidade que eu mostrei algumas imagens agora recente. Salvador ainda permanece a parte histórica igualmente como era na época do Império. Inclusive um prédio lá construído por Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil. Então, essa família chegou, passou uma semana, as pessoas influentes da cidade, aquelas senhoras, emprestaram roupas, que a própria rainha, depois de tantos meses no mar, né, balançando e tal, vieram assim, esfarrapados, com a roupa ruim, rasgada, a maioria por causa do vento. Então, receberam de doações roupas. Então, isso foi um ato de humildade dele, de aceitar que a população acolhesse Dom João VI. Que passou a semana, ele rumou para o Rio de Janeiro, porque era lá que ele queria que fosse a capital do Brasil. Então, chegando lá, ele se estabeleceu em alguns prédios que já existiam. Eu tive a felicidade de morar no Rio de Janeiro 5 anos, visitei todos os museus do Rio de Janeiro, essas casas onde morou o imperador, Dom Pedro I, Dom João VI, estão lá na Praça 15. Praça 15, a mesma praça que foi dada em homenagem à data do 15 de novembro, da proclamação da República. Então o prédio do imperador está lá na Praça 15, onde ele morou, com a rainha. Aí tem toda aquela história que ele teve que voltar a Portugal para assumir uma posição, assumir o trono de Portugal por morte de um irmão. Então, Dom Pedro I, um rapaz bastante que tem a tradição, a cultura, folclore, de que era bastante namorador, mas foi um grande imperador também. Sufocou muitas revoltas, grande parte da população não queria se separar de Portugal. Então, houve várias revoluções, como a Confederação do Equador, encabeçada por Frei Caneca, o Padre Mororó, outras pessoas de vulto da época, querendo que o Brasil criasse assim, uma nação independente, como se o Nordeste fosse ficar totalmente independente do país. A Confederação do Equador é em virtude desses estados do Nordeste ficar próximo à linha do Equador. Então já existiu o país Equador depois da Venezuela. Então aqui provavelmente, se separasse, ia ser um outro nome. Mas o nome da revolta era Confederação do Equador, porque pegava todos os estados, incluindo Maranhão, Piauí, Ceará, que é onde eu estou, e até a Bahia. Então, o primeiro imperador do Brasil que proclamou a independência, outro fato histórico, acontecido em 7 de setembro, foi quem sufocou todas essas revoltas através de tropas militares. E tem toda aquela célebre história de que ele se casou com a Dona Leopoldina, vindo da Áustria, uma senhora bastante culta, tido como a mãe do Brasil. Porque enquanto ele era uma pessoa bastante ligada ao povo e
e outras situações, ela costurava esse problema do Brasil ficar independente junto com os políticos, como se ela tivesse um cargo na corte, só que ela era apenas esposa do imperador. E toda essa história eu estou correndo aqui porque a gente tem que chegar em Dom Pedro II. Então todos sabem que com a morte do pai dele, ele foi chamado para assumir lá em Portugal como Dom Pedro IV. Era Dom Pedro I aqui e passou a ser Dom Pedro IV em Portugal. Aí levou a filha mais velha dele, Dona Maria, não estou bem lembrado, para assumir, no caso, quando ele morresse, ficasse lá. E o filho, que não era o primogênito, né, que o Dom Pedro II era um dos últimos filhos. Era novinho, tinha 5 anos de idade, um garoto, uma criança, da idade do neto que eu tenho. Ficou no Brasil, um garoto de 5 anos de idade, toda uma composição de pessoas que o tutelavam. Iam fazer, ele não assinava ainda pelo governo, então tinha aqueles Padre Feijó, Diogo Feijó e outros que fazia a tutela do garoto ali, a composição, até que ele adquirisse a maioridade. E Dom Pedro foi embora, ficou no Brasil nesse período aí, 1934, se eu não me engano, 1934. Então, o que aconteceu? Aceleraram a maturidade dele. Então, não esperaram ele completar os 18 anos. Então, com 16 anos de idade, os generais se reuniram, o Brasil estava em guerra na Cisplatina, a questão da Cisplatina e outras guerras internas, e tinha que ter a presença do imperador para acalmar o povo. E ele era o representante, um rapaz que foi educado com toda a sabedoria do mundo na corte, professores vindo da Europa. Então Dom Pedro II, que é o nascido no Brasil, este foi o imperador nascido no Brasil, porque o pai dele nasceu em Portugal, chegou aqui com 14 anos. Então este foi o imperador verdadeiro do Brasil, nascido aqui, criado aqui, o pai dele foi embora e deixou ele. Então este homem, todos conhecem, aquele cidadão de barbas, que toda a família imperial ainda existe. Na cidade de Petrópolis mesmo tem um museu muito grande, a casa onde ele utilizava no veraneio. Na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, no bairro ali próximo à Mangueira. Aquele palácio que pegou fogo aqui, logo depois da eleição, houve um problema e um palácio pegou fogo, que era um museu de arte natural, que eu também estive lá, antes de queimar, logicamente. Era a casa residência oficial, que ele morou com a rainha. Então a esposa dele, outra rainha, vinda da Itália, o nome dela aqui, Dona Teresa Cristina. Sabe que naquele tempo, os casamentos eram feitos por procuração. Então ele, com 18 anos, tinha que ter uma esposa, para aparecer no reinado como um rei forte, com esposa, com filhos. Então aceleraram logo, alguém saiu, um militar, não me recordo o nome, saiu em busca de esposa para Dom Pedro II. E encontrou, visitou várias cortes e encontrou a filha de um conde, de um duque, um nobre da Itália, Dona Teresa Cristina. Inclusive temos uma capital Teresina, capital do Piauí, que recebeu o seu nome juntando essas duas palavras, Teresa Cristina e Teresina. Isso é um fato que poucos sabem. Um abraço aí para o compositor Antônio Lima, lá de Teresina, que me assiste, né? Não vou dizer meu seguidor. Então aqueles fatos que os livros de histórias às vezes não contam. Mostraram uma foto pequena 3x4
E ele aceitou. Mas quando a pessoa chegou, que desembarcou no porto, ele pediu uma cadeira para sentar. E disse assim, me enganaram. Ficou branco. Porque ela não tinha aquelas qualidades que ele esperava de uma princesa. Inclusive era mais velha do que ele, mancava de uma perna. Dona Teresa Cristina. Foi uma grande imperatriz também. Sim, então vamos acelerar. Então, depois de tudo isso, deixa eu ver quantos minutos já tem. Já tem uns 10 minutos. Tudo bem. Então chegou a situação em que o país estava atravessando, eu anotei três páginas, mas estou falando de improviso, não estou nem acompanhando, porque seria uma palestra assim de mais de meia hora, e como eu falei aqui, acabei de falar que vídeo longo, eu pelo menos evito, a não ser que eu esteja bastante interessado no assunto. Então, estava havendo algumas questões políticas. Isso aqui é para finalizar já, para chegar na parte da proclamação da República. A questão do escravo, escravagista. Por força da Inglaterra, pressão da Inglaterra, tinha que acabar a escravidão. Em vários países já tinham acabado, o Brasil foi um dos últimos que manteve a escravidão. O Ceará teve a primazia de ser o primeiro estado que libertou os escravos. Já falei isso em vídeo anterior. Então, temos a cidade de Redenção aqui, onde tem lá um museu e tudo, que o pessoal faz inclusive visita. Então, exigiu uma pressão muito grande dos deputados, porque o rei existia, mas o sistema de Dom Pedro II foi um império parlamentarista. Então ele tinha seu primeiro-ministro, inclusive era o Visconde de Ouro Preto, quando ele saiu do poder, era o Visconde de Ouro Preto. Tinha a classe militar, tinha 4 poderes, executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, que era a figura do imperador. Para decidir grandes questões, o poder moderador era um 4º poder. Então tinha a questão escravagista, tinha outras questões internacionais da Inglaterra fazendo pressão, e a filha dele, Princesa Isabel, já tinha assinado a Lei Áurea. Então os grandes latifundiários, fazendeiros, o pessoal cafeicultor, o pessoal dos engenhos de cana-de-açúcar, se sentiram prejudicados, porque investiram alto em escravos. Na época um escravo valia equivalente hoje a um carro zero. Um carro zero na média de 35 mil a 40 mil, se for motor 1000, era o valor de um escravo. Então os fazendeiros tinham vários escravos, de repente perderam o valor, ninguém comprava mais deles, e eles eram livres para trabalhar inclusive com salário, viraram assalariados. Então, por todas essas questões, dessas insatisfações e pressão do Partido Republicano, que existia no Brasil 3 partidos, Partido Liberal, Partido Conservador, e foi criado um partido que começou a crescer, Partido Republicano. Inclusive a primeira convenção dele foi na cidade de Itu, em São Paulo. Então, por força dos políticos, acharam que o Brasil tinha que mudar de regime político. Porque várias nações, inclusive da América Latina, já eram república. Todos com os caudilhos, ditadores. Igualmente, esses ditadores que não querem mais sair do poder, que manda acima da justiça. Não vou citar nome para não criar problemas, todos nós sabemos quem são os ditadores da América Latina, inclusive um que durou 44 anos no poder. E um aí que está brigando para não sair e não passar o comando para ninguém, um outro, vizinho nosso. Então, houve um movimento militar. Então, era a questão escravagista, a questão dos produtores, né, dos latifundiários, e a questão militar. Porque os militares, eles davam suporte ao imperador, mas eles estavam também adstritos ao parlamento, às leis, ao regimes de governo que fosse melhor para o país.
Então tinha muito brasileiro insatisfeito, porque o Império já tinha perdido um pouco daquele glamour, tinha muitas questões, tinha muita pobreza, e achavam que mudando para a democracia, onde o governo do povo, é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Então esse regime veio da Grécia Antiga, da época de Platão. Então, houve o levante militar no dia 15 de novembro. Essa data comemorativa que nós vamos lançar esse vídeo. O general, o chefe do comando militar, estava inclusive doente. Era um leal auxiliar do rei, amigo pessoal. Era o Manuel Deodoro, né? Proclamou a República. Marechal Deodoro. Então, coube a ele ficar na frente do levante. Ele foi, inclusive, com muita vergonha, porque ele era leal ao imperador, era amigo pessoal, eles tinham relações de apadrinhamento de filhos e tal. E de repente ele aparecer com a ordem, mandaram uma carta de renúncia, que foi entregue. Ele não foi pessoalmente, ele mandou alguém entregar essa carta, a carta de renúncia, porque ele se sentiu constrangido. Inclusive chegou a prometer ao imperador, se ele quisesse uma grande mesada em dinheiro, durante o resto da vida dele, do imperador, ele ia garantir. O imperador negou. Não, eu vou sair da nação pobre, mas não vou aceitar esmola. E uma célebre frase que ele disse quando ele recebeu a carta, inclusive eu acho que eu vou ler essa carta, que ele falou assim: se o Brasil não me quiser como imperador, eu vou ser professor. Então naquele momento ele caiu de rei, de imperador, para o nível de um professor de sala de aula, porque ele era amante das artes, ele era amante da cultura, foi quem fundou o Jardim Zoológico no Rio de Janeiro, o Jardim Botânico, implantou ferrovia no país inteiro. Esse açude aqui da cidade Açude do Cedro, aqui na cidade de Quixadá, 200 km de Fortaleza, uma maravilha. Eu já tive o prazer também de andar em cima lá daquela ponte que fica ali, né, do açude, inaugurada pelo imperador, toda uma obra de pedras, a barragem, né, em cima da barragem. Então ele fez muitas obras. Grande parte das obras que são feitas hoje foram ideias dele, e os governos posteriores concretizaram. Então, senhores, deixa eu ver aqui, já estamos com 18 minutos. Então vamos fechar, para não chegar aos 20. Então o imperador foi para a Europa, foi viver basicamente de favor, em casa de amigos, né, já que o império em Portugal não tinha como acolhê-lo, porque ele tinha famílias e tal, morou na França, num castelo emprestado, e veio a falecer anos depois, pobre. Existem livros, existem vídeos. Se os senhores quiserem saber mais sobre o assunto, existem vídeos que mostram, né, que é uma entrevista de jornalista que ouviu, conversou com ele muito modestamente, sempre com aquela barba, aquela fisionomia cansada, triste, que ele foi um homem triste desde criança, passando pelo casamento, casou com uma pessoa que ele basicamente nunca gostou, mas era rei, tinha que aceitar. E morreu e deixou esse patrimônio cultural, histórico da nossa pátria, da nossa nação, na mão dos republicanos, que aí chegou nos dias de hoje. Briga pelo poder, muita roubalheira, o povo sempre usado mais no dia do voto, mas depois é esquecido, os grandes tramóias.
e tal. Então eu vou encerrar esse vídeo com um grande abraço. Não sei se eu vou cantar alguma música que não cabe, mas só um pedacinho de uma música aqui falando em felicidade, até porque existe um movimento para que volte a família real. Então existe até Dom Luiz, é o herdeiro, é o bisneto da princesa Isabel, mora no Rio de Janeiro, tem toda aquela casa da monarquia, toda aquela tradição de se juntar naquelas datas importantes para comemorar as grandes façanhas que foi feito do Império Brasileiro e que acabou. Mas eles ainda, inclusive tem um deputado, nós temos um deputado federal que é da família real, deputado Luiz Orleans de Bragança, deputado Luiz, tem outro nomezinho que estou esquecido. Então eles estão presentes, a família real está pronta para assumir a qualquer momento, caso houvesse intenção do país, de alguém, do exército, de restituir a monarquia, porque a monarquia foi surrupiada através de um golpe de Estado. Então, pessoal, só dando uns acordes aqui um pouquinho, só para ficar assim, para não ficar vazio o final. É a música Felicidade, né? Como se fosse um tema de felicidade, depois virou assim um tema de conflito, em que muita gente tem pessoas do bem, inclusive, que acha que se voltasse à monarquia, grandes problemas que existem no Brasil poderiam ser acabados. Inclusive a roubalheira que muitos fazem quando estão nos poderes aí, quando conseguem o nosso voto, chegam lá. Grande parte dos escândalos que aconteceram é porque o país virou a baderna. Na época do rei tinha mais severidade, mas é um tempo que passou. Só um pedaço. Felicidade foi embora e a saudade do meu peito ainda mora, e é por isso que eu fico lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá distante, onde eu vou em um segundo, quando começar a cantar. Pensamento parece uma coisa à toa, como é que a gente voa quando começa a cantar. Felicidade foi embora e a saudade do meu peito ainda mora, e é por isso que eu fico lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Música cantada por Inesita Barroso, ela tem outra parte que eu não sei de cor, teria que ler. Então um grande abraço, muito obrigado, senhores. Esse é meu vídeo da semana.